Antes de entrarmos no módulo de imagens, vamos recriar essa página que é uma receita de pudim. Tudo o que você precisa eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Será o link para essa imagem, nós não precisamos alterá-la, porque ela já se encontra nesse formato retangular. Vou deixar também o link do Google Fonts para as fontes que você irá precisar, então é só você copiar e integrar ao seu arquivo HTML. Para o H1 e H2, nós iremos utilizar a fonte Roboto. Para esse parágrafo principal, a fonte é Bitter em itálico. E nessa lista não ordenada, iremos utilizar a fonte Lato. Quando a nossa página atingir 1024 pixels, nós iremos aumentar o tamanho da fonte do nosso H1, H2, deste parágrafo e dos itens das nossas listas. E outra coisa, também quando atingir 1024 pixels, essa parte da nossa página, que é a página inteira em si, não pode crescer mais. Então percebam que nós estamos fazendo para celular. Caso alguém, o usuário, utilize outro aparelho, irá aumentar o comprimento da tela. Mas a partir de 1024 pixels, a nossa tela, a nossa página não cresce mais do que isso. Ela possui essa margem aqui, grande. Então, como que você faz isso? Coloque todo o seu conteúdo em uma div. Você quer o comprimento máximo de 1024 pixels e a margem da esquerda e da direita você coloca em alto. E isso vai criar esse comportamento. Tente fazer essa página, recriá-la e agora nós vamos para a resolução do exercício. Antes de começar a resolução desse exercício, deixa eu dar uma palavrinha aqui com vocês, que é impossível você construir uma página, por exemplo, construir o seu header aqui, você faz o header perfeitamente, você já faz o conteúdo principal, que é o main, e faz o footer, e depois não precisa mais voltar no header, não precisa fazer nenhuma modificação no conteúdo principal. Você vai ter que ir e voltar várias vezes, fazer ajustes, ir no arquivo CSS, ir modificando à medida que for necessário. Então é assim que nós construímos uma página, não existe nada perfeito de início, então existe vários idas e voltas, então não se preocupe com isso, é totalmente normal. Nesse exercício eu já coloquei aqui para mim o nosso link das nossas Google Fonts. Eu já fiz o link dessas fontes lá no nosso arquivo HTML. É só você vir aqui, copiar essa parte, integrá-la. E aqui nós temos as regras de CSS que vamos adicionar aos nossos H1, H2, parágrafo e lista não ordenada. É só copiar e colar aí no seu código. Então aqui já com o nosso doctype declaration, eu vou trocar o idioma para PT-BR, que é o português do Brasil, pois essa página terá conteúdo em português. Eu já fiz a integração das fontes do Google, já tenho como link o nosso arquivo Normalize e o meu arquivo CSS Styles. Aqui dentro do elemento Body, nós vamos começar a colocar o nosso código. E a primeira coisa que eu vou colocar é uma div com classe de container. E é nessa div que nós vamos inserir o restante da nossa página para colocar aquele comportamento que a partir de 1024 pixels a nossa tela, a nossa página não irá mais crescer. Você pode colocar o seu site primeiro, depois colocar todo o seu site dentro dessa div, não tem ordem correta, você faz do jeito que você achar melhor. Vou começar com o header, que é o nosso cabeçalho. Aqui eu vou colocar um H1, receita de pudim. Embaixo do H1, um parágrafo com 15 palavras. Na parte superior eu vou colocar um comentário informando que aqui é o meu header. Embaixo do meu header vou inserir outro comentário indicando que é o meu conteúdo principal, main content. Vou inserir a nossa imagem, que é Pudim WebP. Então esse é um tipo de formato novo para imagens, nós vamos ver isso no próximo módulo.
E aqui nós precisamos de um texto alternativo, uma foto de pudim. Vou colocar o meu H2, que é ingredientes, e uma lista não ordenada com 4 itens dentro. Primeiro, uma lata de leite condensado, 3 ovos, 1 litro de leite, uma xícara de açúcar. Embaixo dessa lista eu vou colocar outro heading to, modo de preparo. Outra lista não ordenada com 4 list items. Assim banho-maria por 90 minutos. Este conteúdo com o H2, a imagem, é o nosso conteúdo principal. Então eu vou colocar este conteúdo dentro do main. Então eu vou selecionar Ctrl+Shift+P, wrap e main. Pronto. Vou salvar. Então a nossa página está pronta. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos a nossa página. Aqui nós temos a nossa página sem nenhum estilo CSS. Por isso ela tem esse comportamento. Está muito colado aqui na tela. A foto não está responsiva. O texto não tem fonte nenhuma. Vamos agora lá no arquivo CSS modificar isso. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu seletor HTML e trocar a font size para 62,5%. Isso transformará a fonte padrão em 10 pixels. No elemento body, selecionando a margem de 10 pixels. Font family. Aqui no Google Fonts eu vou copiar essa aqui, Font Family Lato, porque ela é a nossa Font Family principal. Depois nós podemos modificar o H1, H2, aquele parágrafo com as fontes que nós queremos. E eu vou colocar uma cor de texto um pouco mais suave, um cinza mais escuro. Agora nós vamos trabalhar com a tipografia. Então eu irei colocar um comentário, tipografia. Eu vou selecionar o H1, o H2 e vou selecionar a fonte. Nós queremos a fonte Roboto, então eu vou copiar essa regra e vou colar aqui. Então agora ambos H1 e H2 terá essa fonte sobrepondo a fonte Lato que nós especificamos no body. Se nós não declararmos essa regra, o nosso H1 e H2 herdará a fonte que está no elemento body. Para o H1, eu vou utilizar esse tamanho de fonte que eu peguei no site Typescale. O H2, esse tamanho aqui, também pelo site Typescale. No parágrafo, vamos lá no Google pegar a fonte. A fonte do nosso parágrafo será essa aqui. Bitter Serif. Vou colar aqui. Eu quero o tamanho desse parágrafo 2 rem. E eu vou tirar a margem que o browser, o navegador, aplica, zerando ela. O próximo elemento que nós vamos trabalhar é a lista não ordenada. Então eu quero que os nossos itens possuem uma font size de 1.8 rem, um pouco menor do que aquele parágrafo principal. E aqui nós já estamos começando a colocar um efeito na página. Perceba a mudança de fonte dos nossos H1, H2, das nossas listas não ordenadas e do nosso parágrafo aqui já com outra fonte e um estilo itálico. Agora que terminamos a tipografia, eu vou colocar um comentário porque nós vamos trabalhar com o container. Eu vou selecioná-lo pela classe, então eu vou colocar max width, que é o comprimento máximo de 1024 pixels. Eu vou centralizar esse container colocando a margem vertical 0 e a horizontal alto. Para a nossa imagem, eu vou colocar width 100% para que ela fique responsiva e uma margem top de 1 rem para dar espaçamento no parágrafo. Nós não precisamos usar a propriedade Object Fit Cover, porque essa imagem já está retangular, já está do jeito que nós precisamos. Aqui está a nossa página
para celular. Então vou aumentar a tela. Perceba que a imagem está responsiva. E a partir de 1024 pixels, o nosso container não cresce mais. Então a margem é aplicada automaticamente, centralizando este container. O nosso último passo é aumentar o tamanho da fonte dos nossos elementos de texto para quando a tela atingir o mínimo de 1024 pixels. Para isso nós vamos utilizar Media Query. Vou colocar Media, Screen, and, agora uma condição, Min Width, quer dizer comprimento mínimo de 1024 pixels. O primeiro elemento que vamos selecionar é o H1, então vamos declarar uma font size de 4.768. Próximo elemento H2, font size 3.815. Próximo elemento é o nosso parágrafo, font size 2.5 rem. E o último elemento são os itens das nossas listas não ordenadas, font size 2.2 rem. Na nossa página, quando a tela atingir 1024 pixels, teremos um aumento dos nossos H1, H2, parágrafo e listas não ordenadas. Perceba a diferença. Então é isso, pessoal. Já concluímos o exercício. Agora vamos para o módulo de imagens.